Boa noite a todos, aos nossos queridos amigos internautas. Hoje nós estamos aqui com uma live para tratar da aplicação do ITCMD frente à pandemia e o projeto de lei 250/20, esse projeto tão discutido aí e virou uma boa discussão a respeito desse aumento do ITCMD que estão previstos nesse projeto de lei. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar aqui cumprimentando a doutora Monete Hipólito Serra, registradora civil do Tabeliã de notas do Distrito do Jaraguá, São Paulo, pós-graduada em Direito Notarial e Registral Imobiliário também. Doutora Monete, boa noite, muito prazer tê-la conosco aqui. Gostaria de fazer nossas referências à doutora, que é sempre uma grande amiga e grande companheira aqui da nossa OAB da Lapa. Boa noite, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder discutir, né, esse projeto de lei, que na verdade tem pontos positivos, apesar de ser um projeto de lei que visa o aumento de carga tributária, mas tem lá seus pontos positivos. Então é um prazer estar aqui para bater esse papo com vocês. Muito bem, estamos também aqui com a doutora Daniela Andrade Santos, advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário, Direito Civil e Processual Civil, membro da nossa Comissão de Direito de Família aqui da nossa OAB da Lapa. Doutora Daniela, boa noite, muito prazer tê-la conosco. Boa noite, doutor Martins. É um prazer também estar aqui, né? Boa noite, doutora Monete. Boa noite, doutora Adriana. É uma honra estar participando dessa live com um tema tão importante para a sociedade e o Estado de São Paulo, né? Meu agradecimento ao doutor Luiz Rogério, nosso presidente da OAB Lapa, doutor Martins, nosso vice-presidente da OAB Lapa, e quero também agradecer à Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Lapa, que está participando aqui também, né? E a doutora Adriana, principalmente, que está nos apoiando, e a doutora Fernanda. Muito bom. Doutora, estamos aqui também com a nossa convidada, a doutora Adriana Cara Gomes, nossa secretária adjunta aqui da nossa subseção, advogada, militante no direito de família e especialista em direito de família. Doutora Adriana, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, doutor Martins. Boa noite, doutora Monete. Boa noite, doutora Daniela. É um prazer muito grande tê-la aqui, doutora Monete, e também a Daniela estreando aí pela Comissão de Direito de Família. Eu estou muito feliz, doutor Martins, porque essa live de hoje foi um projeto da Comissão de Direito de Família. Nós nos reunimos e colocamos lá alguns temas que nós vamos querer discutir nesse momento de pandemia com os colegas. Estamos muito felizes nessa noite, porque os nossos projetos estão aí sendo, né, caminhando, e isso é muito bom. Aqui o nosso trabalho não para, né, doutora Adriana? A senhora sabe disso, que embora a subseção fechou aí por causa da pandemia, o trabalho dessa diretoria e o trabalho que nós vemos divulgando não para. A gente está sempre com... Por exemplo, eu estava vendo hoje datas de live, nós já estamos com datas fechadas até junho. Então, no começo de junho, a gente já tem lives agendadas. Então, isso é muito bom, porque demonstra o interesse dos colegas e a gente tem feito esse trabalho em prol do colega. Eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, para a doutora Daniela, para ela fazer as suas considerações e começar aí a nossa pequena discussão sobre ITCMD, aquilo que ninguém gosta de pagar. Então, o tema de hoje é de grande relevância para a sociedade de São Paulo, né, para o estado de São Paulo, pois no dia 17 de abril de 2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo o projeto de lei de número 250, PL 250, que trata na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tramita, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esse projeto, visando o quê? A alteração da alíquota base do ITCMD. A proposta é levar a alíquota única de 4% até 8%. Então, esse projeto está sendo bastante discutido
tanto por profissionais, advogados, como também as pessoas que têm aquele interesse em fazer o inventário, ou está com o inventário parado, não deu continuidade. E lembrando que teve um projeto semelhante, né, proposto anteriormente no ano de 2015, que foi a lei, ou o projeto de lei 1408 de 2015, atualmente arquivado. E aí a gente trouxe a nossa doutora Monete, né, Hipólito, para a gente estar tentando discutir um pouco o tema, a importância desse tema, né, na atual crise que vivemos. Muito bom. Lembrando que, por enquanto, o que me parece, a doutora Monete vai nos explicar daqui a pouco, o ITCMD que está valendo atualmente teve algumas alterações dos prazos, por causa da pandemia, e a doutora Monete vai nos explicar isso muito bem. Doutora Monete, boa noite. A palavra está com a senhora. Fique à vontade. Bom, para começo de conversa, então, vou dar uma notícia bombástica para vocês. Não teve alteração dos prazos, entendeu? Não teve. Muita gente me ligou no cartório, saíram várias notícias a respeito de suspensão de prazo. Muita gente está confiando que está tudo suspenso, que não vai ter multa, mas estamos descobertos no momento. O que existe, na realidade, é um projeto de lei, entendeu? Federal, é o projeto de lei 11.179 de 2020, que foi proposto pelo senador Antônio Anastasia, tá? Esse projeto, ele está em caráter de urgência, tramitando na Câmara dos Deputados, mas ele não foi votado ainda. Por este projeto, aí sim, caso ele vire uma lei, ocorreria a suspensão dos prazos no que se refere a causa-mortes, né? Transmissão causa-mortes no que se refere ao recolhimento de impostos, né? Por esse projeto, todas as mortes que ocorreram depois de 1 de fevereiro de 2020 teriam seus prazos que se iniciariam em 30/10 de 2020. E todas as mortes que ocorreram antes de 1 de fevereiro de 2020 teriam seus prazos suspensos e passariam a voltar a correr em 30/10 de 2020. Mas, ressaltando, é apenas um projeto de lei ainda, não foi aprovado, tanto que se você, qualquer um dos senhores, entrar no site da Secretaria da Fazenda do Estado, né, que vocês sabem que a declaração do ITCMD ela é automática, você faz o preenchimento automático pelo site da Secretaria da Fazenda, e automaticamente já vai vir as devidas multas, caso você já tenha ultrapassado esses prazos. Que prazos são esses? Eu acho que é bom a gente deixar claro que prazos são esses. Nós temos um prazo de 60 dias para abertura do inventário. Passado esse prazo de 60 dias da abertura do inventário, se tem uma multa de 10%. E nós temos um prazo de 180 dias para conclusão do inventário. Passado o prazo de 180 dias, aplica-se uma multa de 20%. Lembrando também que incide juros diários, né, no que se refere ao ITCMD causa-mortes. Isso, deixa eu só fazer mais uma ressalva, isso se aplica para as mortes que ocorreram na vigência da Lei 10.705, Lei Estadual 10.705, que entrou em vigor em 2001. Tá? Antes, né, e nós tínhamos multa fixa, não tem juro diário nem nada na lei anterior. Mas prazo não está suspenso por agora. Por agora, quem puder, faça o recolhimento, porque não existe nenhum tipo de garantia de que vai ocorrer efetivamente a suspensão e vocês estão causando um prejuízo efetivo para o cliente de vocês, porque 4% já não é fácil, 4% com 20% e mais juros diários começa a ficar cada vez mais difícil, né? É verdade, é verdade. Olha, tá vendo? E o pessoal vem comentando muito aí nas redes sociais que esses prazos estão suspensos, que o pessoal que está com recluso em casa pode ficar tranquilo. E olha, é uma informação que os colegas aí estão pegando de primeira mão e que a doutora Monete nos traz aí. Eu gostaria de fazer menção a alguns colegas que estão nos acompanhando na live, a doutora Dani Dias,
nos acompanha, muito obrigado. Doutora Fabriana Andrade, doutora Calinhares, muito obrigado pela presença aqui na nossa live. Doutora Luciana, doutora Mônica Bezerra, doutora Vanessa também aqui presente, doutora Paty Fernandes, da nossa Comissão de Cultura e Eventos, doutor Davi Costa, a senhora Rita de Cássia aqui com a gente também, Mônica Ferraz, a nossa conselheira Kátia Dias aqui presente, muito obrigado, doutora Kátia, por estar nos aqui acompanhando, doutor Berenstein aqui presente na nossa live, doutora Érica Siqueira, doutora Karina, doutora Carmen Vaiano está sempre com a gente também na nossa subseção, doutor Cid Giovannini também presente, doutor Carlos Soares, muito prazer, doutor Carlos, por estar presente aqui com a gente, doutor Caio Soares, doutor Lincoln Yoshiro, doutora Carla, doutor Eduardo, doutora Fabiana Andrade novamente, muito bom ter vocês com a gente aqui, doutor Silvio Siquello, da nossa Comissão de Direito Médico, muito bom ter vocês todos, doutor Wagner, Luiz Dias, nosso secretário-geral aqui nos acompanhando. Doutor Wagner, muito obrigado, um abraço. Bom, feitas essas pequenas considerações, doutora Monetti, e a respeito da PL, esse projeto de lei, o que a gente pode esperar? Algumas pessoas têm colocado esse projeto como uma situação que vai trazer assim, um pouco mais de equilíbrio nas grandes fortunas, vai equilibrar. A gente passando os olhos assim, por cima, a gente vê que essa alíquota vai de 0 a 8% numa escala crescente. Fazendo uma média, daí um aumento de 1%, vai para 5% na média. Alguns colegas acham e estão vendo isso como um equilíbrio e buscando retirar um pouco mais de imposto das grandes fortunas. Como a doutora vê esse projeto de lei tramitando aí? Olha, na verdade a gente não pode se enganar. É um projeto de aumento de imposto, sim. Tá? Não tem como se discutir. É um projeto de aumento de imposto, sim. Todavia, ele é um projeto de aumento de imposto que foi bem escrito, está bem planejado, entendeu? Ele realmente tem um certo equilíbrio e ele é melhor do que a maioria dos projetos de aumento de TCMD que nós já tivemos notícia, né? Porque até a doutora Daniela, né, comentou, nós já tivemos outros projetos, o que ela comentou não foi o único, nós já tivemos outros projetos sugerindo o aumento do ITCMD. Porque existe uma margem que o Estado pode estar aumentando e no Estado de São Paulo nós não estamos ainda na margem limite, então sempre volta à tona essa discussão. Inclusive, se olhar nos nos motivos desse PL, ele justifica que está pegando não sei quantos projetos que existem lá na Câmara, que ele está, né, que está tentando fazer uma coisa melhor para a sociedade, porque nós temos projetos que simplesmente fazem aumento de alíquota linear, né, passa de 4 para 8, para 6, para 7, linearmente. Este projeto, o que ele faz? Uma coisa legal, ele dá um aumento na isenção da transmissão causa-mortes, né? Porque hoje nós temos que a transmissão causa-mortes, nós temos as 2.500 UFESPs ou as 5.000 UFESPs, se for o único imóvel familiar que resida. Então, assim, em termos de valores, não são muito altos os valores que nós temos isenção. Ele passa a ter uma isenção de até R$276 mil, se fosse na UFESP de hoje, né? Então, já é bastante em relação do que nós temos. E se for considerar o aumento de alíquota propriamente dito, ele passa a ser a partir dos imóveis de patrimônio de 828.300, entendeu? Que não é, assim, um patrimônio que todo mundo tem, né? É um patrimônio que já seria considerado razoável. Antes disso, você tem o imposto de 4%. Então, você tem lá até os 276 mil isento, depois você tem até os 828.300 na taxa de 4%, que já seria a faixa que hoje nós já temos, e a partir daí sim ele começa a escalonar com 5, 6, 7 e até o 8%.
Todavia, a gente tem que levar em consideração nesse projeto também que nós não estamos somente falando de mudança de alíquota, ele fala também em mudança de base de cálculo, e aí sim, eu acho que é a principal mudança e que pode encarecer muito para o Estado de uma forma geral. Aqui na capital, nós temos o valor venal de referência, e o valor venal de referência já é muito próximo do valor de mercado, em alguns casos é até maior do que o valor de mercado para ser real, né? Mas no interior nós temos ainda muitos valores venais que são bem defasados em relação ao valor de mercado. E o projeto ele visa corrigir essa discrepância. Ele passa a considerar, né, quando você está falando de bens imóveis, o valor real de mercado. E aí eu acho que neste ponto aí sim vai ser a grande mudança na arrecadação do governo, mais até do que as mudanças de alíquota, porque nós vamos ter uma correção da base de cálculo bem considerável no estado todo. Nós temos poucas cidades que têm uma base de cálculo deste imposto semelhante ao valor de mercado, né? São Paulo, Campinas, algumas outras poucas cidades que têm o valor de referência que atinge essa finalidade. Muito bom. Doutora Daniela, a palavra está com a doutora. Doutora, eu vou fazer umas perguntas, né, referente ao tema. Primeiro como estão sendo realizados os atendimentos dos inventários das doações extrajudiciais no cartório de notas? Como estão sendo os atendimentos? Olha, nessa época de pandemia, né, os cartórios estão funcionando, nós estamos atendendo, mas com todos os devidos cuidados, né? Cada oficial está fazendo o seu esquema para que consiga fazer o atendimento da forma mais segura possível, de acordo com a sua realidade. Mas o que é possível se adiantar é que a maioria dos cartórios está solicitando que as informações sejam enviadas por meio eletrônicos, sendo assim possível, né? Porque era muito comum a pessoa, o advogado, vai lá no cartório, toma um cafezinho, bate um papo, conversa, aproveita, leva o documento para depois receber um orçamento, volta outro dia, né? E é uma coisa até gostosa, mas não é a nossa realidade momentânea. Então, está pedindo que tudo seja enviado por e-mail ou por WhatsApp. Isso geralmente é analisada, a documentação que está sendo enviada, já recebe de forma à distância também um retorno dessa documentação, se está certa, se não está, o que falta, qual que é o valor e tudo mais, e já se dá o procedimento até o momento da assinatura, toda a distância, conversando sempre por WhatsApp, telefone, e-mail, todo meio de comunicação à distância, para que seja necessário que esse encontro só ocorra no momento necessário, que seria o momento da finalização, já estando tudo acordado, tudo combinado e tudo pronto, para que, inclusive, as partes fiquem o menor tempo possível dentro do cartório. Além disso, também está ocorrendo o atendimento em diligência, aumentar os atendimentos em diligência, porque a gente tem alguns clientes, né, que são idosos, né, que têm uma certa preocupação a mais em estar saindo de casa. Então, aumentaram esses atendimentos em diligência. Por fim, ainda foi aprovada agora, recentemente, acho que faz cerca de uma semana, 10 dias no máximo, a possibilidade de a gente estar assinando escrituras à distância, tá? Como que funcionaria a assinatura à distância? Faz todo esse trâmite que a gente já falou, só que na hora de assinar, ao invés de no cartório é feita uma videoconferência, nessa videoconferência é feita toda a explicação, é lida toda a manifestação de vontade, e as partes assinam esse documento virtualmente, digitalmente, e o oficial certifica no livro do cartório, arquivando inclusive o vídeo da manifestação de vontade, da explicação da parte da leitura do ato. O que nós temos de restrição desse ato à distância aqui no estado de São Paulo? A Corregedoria, ao autorizar esse ato à distância, ele disse que ele tem que ser assinado digitalmente nos termos, com certificado digital nos termos da rede ICP Brasil, né, que é a rede autorizada pelo governo. Então, para que o ato possa ser feito dessa forma, a parte tem que ter certificado digital, o que acaba tornando talvez um tanto impeditivo para grande parte da nossa população,
que o número de certificados, acho que é menos de 5% do existente na nossa população. Então, mais para empresários, né, pessoas que já precisam do certificado para outras coisas. Só que, acompanhado a tudo isso, nós temos também que as certificadoras, né, da rede ICP Brasil, elas fizeram uma flexibilização para a pandemia, que é possível hoje você tirar o seu certificado dentro da rede ICP Brasil, sem necessariamente ir ao cartório ou ir a algum dos postos de atendimento deles. Então, também é uma opção que realmente, caso a pessoa deseja assinar virtualmente, ela pode tirar um certificado digital para essa finalidade, virtualmente, sem precisar estar indo ao cartório, porque o cartório tira também, mas não precisa estar indo ao cartório, e aí utilizar deste certificado para estar assinando esse ato virtualmente. Uma outra dificuldade que a gente acaba esbarrando quando a gente fala de assinatura virtual é, de repente, o conhecimento tecnológico das nossas partes, né? Muitas vezes nós estamos falando de pessoas que têm uma certa dificuldade de acessar o computador, o e-mail, o WhatsApp, e pessoas, às vezes, de mais idade. Então, de repente, para elas baixarem um assinador e tudo mais, talvez não faça parte da realidade de todo mundo. Então, é uma opção, mas não é para todos, né? Que não é tão simples assim, né? Perfeito. Doutora Daniela está sem áudio. Pergunta para fazer. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, agora sim. Como ficará os prazos? Esse aqui já foi respondido. Eu vou fazer a outra pergunta, que é: qual o impacto no aumento do imposto do ITCMD de 4%, elevando para 8%, né? Sabemos que vai ser progressivamente. A demanda extrajudiciais, como será o impacto nas demandas extrajudiciais, esse aumento? Bom, na verdade é o seguinte, não tem muito como fugir do imposto. Ou a pessoa paga o imposto e faz o ato, ou ela simplesmente não faz o ato. A gente não tem muita opção nesse aspecto, né? Então, o que acontece é assim, eu achei que realmente nesse ponto também, novamente, o projeto foi inteligente. Por quê? Porque como ele faz esse escalonamento, aí muita gente fala assim, mas a pessoa não vai ter dinheiro para pagar o imposto, e ela simplesmente não vai pagar o imposto e não vai fazer. Só que a gente tem que levar em consideração que a grande maioria dos casos existe algum tipo de imóvel atrelado, né? E mesmo que não tenha tipo de imóvel, não tenha imóvel, tem, vamos supor, um valor bancário ou um carro. Então, nesses casos, você não consegue vender o imóvel, e você está pensando, geralmente vamos pensar em herança, né? Está pensando em herança, você está recebendo, muitas vezes os herdeiros querem vender, porque o imóvel ele se torna um gasto se ele não tiver alugado, ou se ele não virar dinheiro, porque muitas vezes era a casa que os pais moravam, alguma coisa nesse sentido, e ele se torna um gasto para os herdeiros, né? Então, muitas vezes os herdeiros recebem e eles querem passar para frente esse imóvel. Então, vocês estão me ouvindo? Travou aqui? Sim. Não? Perfeito. Então, muitas vezes eles querem vender. Então, caso ele não faça a regularização documental desse imóvel, ele vai pegar no mercado um valor, no mínimo, 30% menor do que aquele imóvel vale. Tá? Então, isso em si já estimula que ele faça toda a regulamento, né, que ele deixe a documentação toda correta para que ele possa estar fazendo a transmissão. E como o projeto faz o escalonamento por valores de imóveis, então você vai pensar que um imóvel que é de 8% é um imóvel que seja acima de 2.484.900. Então, pensar que esse valor está parado, né, que está gerando custo, faz com que o herdeiro acabe nem que tomando um empréstimo. A gente tem várias situações da pessoa tomar um empréstimo para pagar o imposto, para liberar o patrimônio, para depois, né, com essa liberação do dinheiro que eles tiveram, ou com a venda do imóvel, ele quitar e receber de forma líquida o patrimônio que lhe foi transmitido. Então, assim, eu acho que isso não afeta em si o número de inventários que vão ser feitos. É uma necessidade, não tem como a população estar fugindo disso. Muito bem. Gostaria de fazer aqui a menção a algumas pessoas que estão presentes. E doutor
Fernando Zanella nos acompanhando, doutora presidente da nossa Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, doutora Rosângela Devec Nabarro também, aqui da nossa Comissão da Mulher Advogada, doutor Luiz Rogério Barros, nosso presidente, que está aqui na coxia, nos bastidores, fazendo a nossa live. Dr. Paulo Kiss, muito obrigado, Dr. Paulo, pela presença aqui com a gente. Dr. Paulo Kiss é presidente da subseção de Carapicuíba, se eu não me engano, Barueri, Carapicuíba. Muito obrigado, Dr. Paulo, pela presença aqui com a gente. Doutora Renata Dilei Satorno, presente aqui com a gente. Quem mais? Doutora Gi Guedes, da Freguesia do Ó, obrigado pela companhia aqui com a gente, doutora Gi, e a doutora Kátia também já comentado. Doutora Adriana, gostaria que a senhora nos comentasse aí um pouco sobre isso, e eu acho que a nossa live vai ter que esticar um pouquinho, porque os assuntos aqui são muito pertinentes e a gente não vai poder interromper isso aos 45 minutos do primeiro tempo. Vamos ter que dar uma seguradinha aí. Doutora Adriana, por favor. Sim, doutora Monetti, eu percebi que a colega foi entrando em umas perguntas que, na verdade, já estavam aqui na nossa lista, né? Lembrando que nós comentamos aqui, estamos apresentando eu e a doutora Daniela questões da nossa comissão, né? A Comissão de Direito de Família, da OAB Lapa, é uma comissão de estudos, uma comissão de partilha, onde a gente discute lá os casos do dia a dia, e também, de vez em quando, consegue trazer pessoas como a senhora para nos esclarecer alguns pontos de dúvida. Então, há uma pergunta aqui de uma das colegas: na hipótese do PL 250 ser aprovado e convertido em lei, publicado ainda no ano de 2020, as novas regras relativas à tributação do ITCMD somente teriam eficácia a partir de 2021? Respeitado ainda o prazo de 90 dias, como que seria isso? Sim, na verdade, quando a gente está falando de transmissão causa-morte, o fato gerador sempre vai ser o momento da morte. No caso de doação, é o momento que é praticado o ato, né? E quando a gente está falando de qualquer majoração tributária, a gente sempre tem que respeitar o princípio da anterioridade, né? E da anterioridade nonagesimal. Então, sim, independente do momento que seja aprovado esse ano, caso seja aprovado, só entraria no ano que vem e respeitado o prazo mínimo de 90 dias, porque existe uma majoração de tributos, neste caso. E nos casos de doação com reserva de usufruto, né? Como ficaria após eventual aprovação do PL? Alguma mudança? Como é que fica? Esse é um outro aspecto, né, que o PL ele não beneficia, né, ele vai acabar prejudicando ou majorando o tributo. Porque hoje é possível, quando se faz uma doação com reserva de usufruto, é possível que se recolha o imposto somente da parte transmitida, ou seja, da transmissão da nua propriedade, né, e não que na nossa legislação corresponde a 2/3, e não recolha sobre 1/3, que seria o usufruto, que fica mantido na figura do doador. Existe ainda na Lei 10.705, no seu artigo 6º, 1F, uma isenção para quando ocorrer a extinção deste usufruto, né? Então não é necessário se recolher o imposto por essa transmissão que faria a consolidação da propriedade plena. Tá? Então, hoje em dia, quando se faz doação com reserva de usufruto, é possível se recolher só sobre 2/3, e mesmo quando ocorrer a extinção lá na frente, não vai ocorrer o recolhimento sobre 1/3 restante. E isso muda no PL. No PL se prevê que quando você fizer doação com reserva de usufruto, deve ser feito o recolhimento já com o valor total do imóvel. Então, seria mais uma situação que ocorreria uma majoração tributária do que é hoje praticado. Nós, obviamente, não queremos discutir nenhuma questão política nessa live, mas me parece que todo esse zoom, né, da comunidade jurídica com relação a esse PL, né, com a aprovação, é com relação a esses aumentos dessas alíquotas, enfim. E como é que a doutora entende tudo isso? Desculpa. A doutora acha que vai ser aprovado? Como é que vai ficar?
deixa só voltar um pouquinho. Tem mais uma outra coisa também que o projeto ele traz. Ele traz hoje a tributação da transmissão causa-morte de previdência complementar, que hoje é previsto como isento. Né? Então, tem esse é um outro ponto também que acaba ocorrendo na majoração. Se vai ser aprovado ou não, a gente não tem como saber, né? Mas assim, nós temos que hoje o país ele passa por uma situação muito difícil e os nossos governantes passam por uma situação fiscal muito complicada, né? O que é um ponto propício para que se pense na revisão de tributos para maior, né? Por quê? Porque as contas do Estado não vão fechar. E então existe uma possibilidade real, sim, dele ser aprovado, e levando em consideração, como eu disse, que o Estado de São Paulo não está na sua alíquota máxima ainda, que essa questão do aumento do ITCMD já é algo que vem de anos sendo discutido com vários projetos, eu acho que existe uma chance bem considerável desse projeto ser aprovado. Principalmente levando em consideração, né, a ideia de que ele vai tributar as pessoas que teriam, teoricamente, uma maior capacidade contributiva, porque seriam as pessoas que estariam recebendo um maior patrimônio. Tá? Desculpa, pode continuar. Sim, eu não quero fazer essa pergunta, acho que o doutor Martins vai fazê-la com relação ao parcelamento, mas há uma questão aqui de uma colega nossa da comissão, a doutora Dani Dias, ela pergunta aqui no chat, ela constata, o ITCMD possui função fiscal e extrafiscal que tem a finalidade de arrecadar recursos financeiros para os estados e Distrito Federal. Ela quer saber para onde é que os estados e distritos federais destinam este valor. Na verdade, o dinheiro do ITCMD, ele não é um dinheiro carimbado, digamos assim, ele não tem uma destinação e uma função específica, vamos supor, ele não é destinado à saúde ou à educação, única e exclusivamente, é um valor que entra nos cofres do governo e que o governo tem seu plano orçamentário, né, aprovado pela Câmara estadual, e ele é gasto nos gastos públicos de uma forma geral. Ok, eu vou prosseguir aqui com mais uma pergunta do nosso chat, da doutora Kátia Dias, nossa conselheira estadual, ela questiona, judicialmente conseguimos o alvará para a venda antecipada para o pagamento do imposto por cartório também... Não, ela constata, judicialmente conseguimos o alvará para a venda antecipada para o pagamento do imposto. Por cartório, também teríamos essa possibilidade? Infelizmente, não. No caso de parcelamento ou qualquer postergação de imposto, a via extrajudicial ela fica inviabilizada. Por quê? Porque a lei, que é a 11.441, que permitiu, né, os inventários extrajudiciais, e a lei de São Paulo, né, que os reconheceu, ela entende que o imposto tem que estar quitado para a assinatura da escritura, sendo inclusive o oficial, né, o tabelião, responsável, né, conjuntamente pelo recolhimento do imposto, caso ele faça a assinatura da escritura sem a devida fiscalização do recolhimento prévio, tá? Então, nós já até tivemos casos de fazer a assinatura de escritura com valores parcelados, mas como funciona? A pessoa vai ter que ir lá, parcelar o imposto e, ao final, ao término, quando tem a quitação, que é possível a assinatura da escritura. Então, não tem como a gente ter qualquer tipo de alvará ou antecipação pela via extrajudicial. Então, já traz todo o parcelamento pronto, finalizado, tudo regularizado, e aí, então, a escritura é feita. Isso, aí sim. Antes disso... Tem mais uma última pergunta do chat. Sobre a assinatura à distância, já temos alguma registrada, ele pergunta, mas me parece que essa pergunta já foi respondida, porque a doutora colocou essa questão aí de que a distância está sendo feita, inclusive com as reuniões, né, por plataforma digital. Sim, na verdade, se já teve alguma que já foi efetivada, sim, já tiveram escrituras efetivadas dessa forma, sim. Ok, eu vou passar para o doutor Martins, para que ele faça, então, algumas perguntas que estão com ele. Obrigada, doutora Monetti. Eu que agradeço.
Bom, nós temos várias perguntas aqui que foram enviadas, até mesmo antes do chat pela comissão, e algumas a gente vai deixar para depois responder por e-mail e passar. Eu vou pedir para a doutora Monetti, a gente envia essas perguntas, a doutora Monetti, se puder nos auxiliar aí nas comissões, respondendo essas questões, vai nos ajudar bastante. Mas uma das questões que nós temos aqui, enviadas também, é a questão da possível isenção do imposto de ITCMD. Eu acho que essa pergunta já fica mais ou menos dentro daquela alíquota, né, doutora Monetti? Na verdade, hoje a gente tem que levar em consideração que hoje nós estamos trabalhando ainda com a Lei 10.705. Então, as isenções que estão valendo hoje são as da Lei 10.705, que as isenções estão previstas no artigo 6º. Nós temos o artigo 6º, as isenções para a doação e as isenções para a transmissão causa-mortes, né? Então, que nós teríamos lá as 2.500 UFESPs, no caso de tanto doação quanto causa-mortes, o caso de até 5.000 UFESPs, se for o único imóvel transmitido e for residência da família, no caso de causa-mortes, entendeu? Tem a questão de valor de conta, até 1.000 UFESPs. Então, tem uma lista de possíveis isenções dentro da Lei 10.705, no seu artigo 6º. Tá? A questão dos parcelamentos, como estão correndo hoje os parcelamentos de ITCMD, tanto na Fazenda ou como a gente fazendo o inventário extrajudicial, doutora Monetti? Na verdade, o parcelamento, ele é administrativo, basta ser requerido, né, e é acordado todo com a Secretaria da Fazenda. Ressaltando que na via extrajudicial só é possível que se faça a assinatura da escritura de inventário e partilha, ou inventário de adjudicação, com a quitação do imposto. Na verdade, no judicial, muitas vezes, acontece a mesma coisa, é que às vezes o processo no judicial, ele demora todo o tempo do parcelamento e acaba que ele só finaliza a hora que a Fazenda Pública se manifesta, dá o ok, aí é expedido, né, o formal de partilha, mas também após o pagamento. A exceção que nós temos é o caso do juiz que defere alvará para que seja vendido algum bem anteriormente e aí feita a quitação dos impostos. Então, acho que esse é o único caso que nós temos que é possível ser feita já a transmissão sem o recolhimento dos impostos. E até faz sentido, né? Porque se eu puder transmitir todo o patrimônio sem ter quitado os impostos acabam perdendo muitas vezes a sua garantia, né? Não tem no que se garantir e era possível que ocorresse o inadimplemento depois, né? Com certeza. Deixa eu fazer umas menções aqui. O doutor Ronaldo Eiras está com a gente, também nos assistindo, doutora Vera Andrade Oliveira, doutora Ana Cristina Vicentim, doutora Valéria Regina Del Nero, muito obrigado pela audiência, doutora Dina Tavares, presidente da nossa comissão de meio ambiente, doutor Fernando Zanella, já falei, doutor Lincoln, já falei, doutora Fernanda Corveto está aqui com a gente também. Muito obrigado pela audiência de vocês. Doutora Monetti, a respeito de uma coisa que antigamente nós utilizávamos muito, e até em orientações para os nossos clientes, a questão de aplicação ou de uma reserva em dinheiro para que a família, no caso do falecimento, viesse ter um patrimônio disponível para fazer os pagamentos de impostos, honorários de advogado, cartório, enfim. A gente sempre acabava orientando, e o que não entrava no patrimônio era o VGBL e o PGBL. E agora, nesse projeto de lei, parece que o governo acordou, né, para esse montante aí e começou a querer cobrar, e nesse projeto já passa a cobrar. Como a doutora vê essa questão hoje, atual, de a gente acabar não entrando com esse VGBL no ITC, no inventário e passando a entrar agora? É uma forma de buscar essas grandes fortunas também? Na verdade, era uma brecha, né? Era uma brecha que a legislação atual tem,
que, se for bem explorada, é uma excelente ferramenta, né, inclusive, né, para os fins que o doutor apontou. Eu uso bastante. É uma excelente ferramenta para a questão de planejamento sucessório, para você se planejar para que a sua sucessão, de repente, ocorra da forma mais tranquila possível. Mas, em alguns casos, valores consideráveis eram transmitidos dessa forma, e o fisco observou isso. E como, lógico, que um dos objetivos do fisco com esse projeto de lei é aumentar a arrecadação, até pela situação atual, né, do governo, com certeza eles viram uma oportunidade em fechar essa brecha, como várias outras que a gente já comentou, como, por exemplo, essa questão da doação com reserva de usufruto, que você acabava pagando só 2/3 do imposto. Então, todas eram pequenas brechas que o fisco está fechando, na verdade, né? Tá fechando o cerco em torno da arrecadação, né? Exatamente. Esse é um dos objetivos. Mas, assim, até uma coisa que é importante destacar, tanto na lei atual como na lei, né, que no projeto de lei, caso ele seja aprovado e vire uma lei, ainda é possível que se faça um certo planejamento sucessório. Aqui o planejamento sucessório hoje, ele tem mais possibilidades do que o planejamento sucessório eventualmente vai possuir com essa nova legislação. Mas, assim, até a questão não só da isenção, mas das faixas de doação, né, nas faixas de recolhimento de imposto, elas fazem com que a pessoa tenha que parar para pensar e, de repente, se o objetivo já for fazer a transmissão, de repente, ir fazendo a transmissão paulatinamente, ano a ano, de valores que fiquem dentro de alíquotas que ele ache mais razoável, para que no final não se incorra na alíquota do 8%. Então, esse planejamento ele ainda vai ser possível, ainda mais no fato da gente ter várias alíquotas. Eu acho que ele vai ser mais importante ainda, e talvez somente a pessoa que seja desprevenida mesmo seja pega na alíquota de 8% em todo o seu patrimônio, entendeu? Perfeito. Doutora Daniela, nós estamos caminhando agora para o final da nossa live, já avançamos um pouco o horário. Mas eu gostaria que a doutora essas considerações, nossos internautas que nos acompanham. Doutora Daniela, nos ouve? Sim. Agora tá nos sim. Ouvindo? Então, estamos ouvindo. Pode Eu agradeço, né, a doutora Monetti por tudo, até porque foi uma mini aula, né? Em pouco tempo ela esclareceu várias dúvidas que não só os advogados estão tendo, mas também muita gente que precisa fazer o inventário e ainda não fez, ou a doação. A gente vem agradecer profundamente todo esse esclarecimento. E mais uma vez eu agradeço ao doutor Martins, doutor Luiz, doutora Adriana, a doutora Fernanda, que ajudou a gente nessa... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Que ajudou a gente, e a toda a Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Lapa, que é uma grande família. Muito bom. Doutora Adriana Carla Gomes, por favor, está com a palavra. Ótimo. Doutora Monetti, muito obrigada. Nós realmente não temos como agradecer. Lembrando que a ideia, né, de trazer esse tema, a princípio foi do doutor Fernando Zanella, né, que na ocasião também era membro da nossa comissão, ele agora está coordenando uma outra comissão, e nós já abraçamos, a comissão começou a estudar o tema, buscar as questões do dia a dia, e nós estamos felizes por ter tido essa oportunidade de discutir aqui com toda a comunidade, né, dos advogados aqui da LAP, os colegas, enfim. Doutora Daniela, parabéns, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar. Doutor Martins, que é um querido, né, deixa a gente à vontade na live. Doutor Luiz, que está aí na retaguarda, toda noite tem live, toda noite ele está conduzindo tudo com a maior maestria. Doutora Fernanda Corveto e doutora Fabiana são secretárias da Comissão de Direito
de Família e Sucessões da OAB Lapa, que compilaram aí as perguntas, ajustaram tudo, e toda a comissão, que é demais, assim, maravilhosa, carinhosa, unida. Muito obrigada a todos, aos internautas, doutor Wagner Luiz, da diretoria, doutora Kátia Dias, doutora Cristina Toninato, e todos os outros advogados que nos ajudam aí todas as noites com as perguntas, com a participação. Muito bom, muito obrigada de verdade. Boa noite, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, doutora Adriana. Doutora Monetti, e as suas considerações finais? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Oi. Estamos ouvindo. Tá. Deixa eu só fazer um parênteses antes de dar minhas considerações finais, que eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é super importante também. Hoje em dia, na legislação atual, quando a gente está falando de imóvel, em São Paulo, a gente está falando, né, do valor venal de referência, e o fisco, a Secretaria da Fazenda, quando está falando de imóvel rural, ele está falando do valor do IEA, que é o Instituto de Economia e Agricultura, que tem valores diferenciados e valores maiores para imóveis. Eu comentei com vocês que a legislação nova, né, o projeto de lei, ele fala em valor de mercado, e esse valor de mercado é através de convênios ou de acordos que a Cefaz vai fazer com profissionais para que apurem esse valor de mercado. E enquanto não tiver essa apuração do valor de mercado, a gente continuaria usando esse valor do IEA ou a base de cálculo do ITBI, que na cidade de São Paulo seria o valor venal de referência. Por que eu estou trazendo tudo isso? É que, assim, atualmente, vários advogados têm entrado com mandado de segurança e têm ganho o mandado de segurança para que seja cobrado o imposto de transmissão caso à morte, né, o ITCMD, ou até o ITCMD na doação, com base no valor do IPTU, ao invés de ser no valor do valor venal de referência, porque a legislação atual, ela fala no valor fiscal e fala do IPTU. E a interpretação da Cefaz que foi elevar para o valor do ITBI. Então, isso é uma outra brecha que nós temos ainda hoje, né? E que na legislação futura não teremos mais. Desculpa, eu sei que nós já estamos nosso tempo super estourado, mas eu achei que era super importante de deixar claro ainda, porque eu sei que tem vários advogados que usam dessa possibilidade, e os que não usam ainda talvez seja interessante conhecer, mas é uma possibilidade que também está limitada a essa legislação vigente, porque é uma questão de interpretação da lei, e que os tribunais têm dado a favor dessa tese de que a lei fala de base de cálculo do IPTU. Agora a nova já vai ser bem clara, falando que a base de cálculo é do ITBI ou o valor de mercado, quando já tiver sido firmado esses convênios. Feita essa última consideração, gostaria de agradecer o convite, foi, acho que, extremamente produtivo, né, o debate, gostei muito, né, de estar aqui com vocês, e fico à disposição para caso vocês tenham alguma questão, até para responder por e-mail, alguma coisa nesse sentido, fico à disposição. Obrigada, doutor Martins, um prazer, doutora Adriana, um prazer, doutora Daniela, um prazer conhecer vocês, né, e ter participado aqui dessa live essa noite. Nós é que agradecemos a presença da doutora. Eu queria fazer algumas menções da doutor Davi Costa aqui, parabenizando a doutora Monetti, obrigado pela companhia com a gente. Doutor Davi, doutora Mônica Ferraz, muito obrigado. Doutor Ricardo Kelt, muito obrigado. Enfim, são inúmeras pessoas aqui que a gente acaba, não for nomear tudo, a gente pode pular alguém e esquecer, mas obrigado a todos pela presença. Eu gostaria de lembrar que no sábado nós teremos aqui na nossa página da OAB Lapa a live Workshop Imobiliário Condominial, começando às 9 da manhã. Então, é um tema bastante interessante para todos que me limitam na área do imobiliário. Estamos aqui no sábado pela manhã, aqui o trabalho não para, até de sábado nós estamos juntos. Nós fazemos reunião de diretoria no domingo, não vai fazer workshop no sábado, né? A gente faz workshop no sábado. Teremos também no dia 18, segunda-feira, às 19 horas, uma live falando sobre prerrogativas. Estamos aqui trabalhando também. Na terça-feira, uma live sobre a criminalização
da LGBTfobia, com o Dr. Paulo Ricardo, também aqui da nossa comissão de LGBT e gênero. Na quarta-feira teremos uma live que também está confirmando o tema com o Dr. Dornelles. Na quinta-feira, dia 21, importante, quinta-feira, dia 21, teremos uma live sobre como trabalhar com o direito, nossa, fugiu agora, marketing digital, como fazer marketing digital nas redes sociais, e não só em redes sociais, tem muita coisa que esse nosso convidado vai trazer aqui para os colegas. Prestem atenção, dia 21, às 16 horas, uma live com o doutor Bruno Pedro Bom, publicitário, advogado e publicitário, com essa live para nós aqui. E no mesmo dia 21, às 19 horas, uma live com o tema a hipnoterapia e com o Dr. Romani Souza. Então, também da nossa comissão de coaching jurídico. Tem aqui os nossos coisas. Maiores informações da nossa agenda no nosso site da OAB, www.oabsplapa.org.br. Nós temos lá a nossa agenda. A gente está procurando sempre atualizar, conforme vai sendo confirmada essas agendas, a gente vai colocando lá para o pessoal acompanhar. Doutora Monetti, muito obrigado por atender o nosso convite. A doutora simplesmente é uma biblioteca em termos de TCMD, sabe tudo. A gente consegue até pegar dicas aí de como fazer o nosso trabalho melhor do que a gente já vem buscando fazer. Muito obrigado. Em breve, acabando essa pandemia, eu vou dar um pulo no cartório para tomar um café e espero a doutora na OAB também para tomar um café conosco lá. Doutora Daniela, obrigado pela presença. Por nada. É sempre um prazer estar com a gente aqui. Doutora Adriana, muito obrigado pelo privilégio de ter aqui hoje à frente dessa live. É um convite que eu não pude recusar. É sempre um prazer estar com vocês todos. Doutor Luiz Rogério, que nos assiste aí da Coxia. Muito obrigado, doutor Luiz Rogério. Obrigado pela presença, pelo apoio, por todo esse trabalho que a gente sabe que é indispensável. Se não fosse o doutor, a gente não estaria aqui hoje presente. Agradeço bastante. E vou dando encerramento aqui à nossa live, me despedindo de todos vocês. Tenham uma ótima noite, uma ótima sexta-feira. Amanhã sextou, né? Quem quiser pode ficar em casa, tá liberado, não precisa trabalhar. Fica em casa. Tá bom. Lembrando que o rodízio amanhã é proibido o carro par, então, eu como o meu final é 3, eu vou no mercado de manhã. Gente, obrigado, parabéns, doutora Monetti, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos vocês, tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana e uma ótima sexta-feira. Tchau, tchau para vocês. Boa noite.